Boa tarde a todos. Nós estamos para mais um encontro da nossa formação continuada do campus de Itapetininga, do Instituto Federal de São Paulo. Hoje nós temos o prazer de estar fazendo uma roda de conversa a respeito dos nossos currículos integrados, né? Que, na verdade, o tema que a gente estabeleceu, né, é a integração curricular do curso técnico integrado em informática ao ensino médio do IF Norte de Minas Gerais, do campus Diamantina. E para nos auxiliar nessa roda de conversa, que surgiu em virtude de um curso de formação que o IF Norte de Minas está ofertando aos seus servidores, e eu sou um dos docentes que fazem parte dessa equipe. E aí, conversando com a servidora Claudiane, ela me contou sobre como está sendo a implantação do curso de informática deles, numa perspectiva bem inovadora, e eu achei que seria interessante a gente conversar, porque eles já estão com o curso rodando. E aí ela me agraciou com mais 2 outros colegas que irão conversar conosco. E primeiro apresentando, Claudiane, ela é graduada em licenciatura em matemática pelo IF do Norte de Minas Gerais, 2011, pelo Campus Januário. Ela também fez pós-graduação em gestão em estatística e matemática aplicada e é mestre em educação profissional. E atualmente ela está como técnica de assuntos educacionais no IF Norte de Minas, lá do campus Diamantina. Conosco também está a professora Adeizete, que ela é mestre em educação pela Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e também especialista em psicopedagogia. E é graduada também em pedagogia e atua atualmente como pedagoga do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. E também trabalhou em toda essa questão da implantação. E também temos Ramone Oliveira, que é doutor em Linguística e Língua Portuguesa pela PUC de Minas Gerais. Estou tão acostumado com a PUC de Campinas que sempre confundo. E também mestre em Educação e é professora do IF do Norte de Minas Gerais. E ela atua nas áreas de Letras e Pedagogia e vai conversar conosco nessas várias dimensões. E essa é uma roda de conversa, e como uma roda de conversa, eu começo a conversa e passo para as nossas convidadas, que estejam à vontade. Muito obrigado por terem aceitado o convite e poder compartilhar conosco a experiência que vocês estão tendo, que lendo o PPC e vendo o documentário, eu achei muito interessante. Muito obrigado. Boa tarde, obrigada, professor Vicente, né? O professor Vicente já me apresentou, eu sou Claudiane e sou aluna dele, né? Ele está como professor no curso aqui com a gente, né? No Instituto Federal Norte de Minas, e a gente começou a dialogar, né? Sobre alguns aspectos do currículo, né? O curso sobre metodologias ativas, mas a gente tem esses momentos de diálogo, né? E, primeiramente, eu agradeço o convite ao Instituto Federal, né, de São Paulo, em especial o campus Itapetininga, o professor Vicente. E como é uma roda de conversa, eu acho que quanto mais pessoas participando, né, melhor, quanto mais pessoas que estão ali, né, junto com a gente, né, vivendo o processo, eu acho que é válido. Então, eu convidei, né, a Deizete, que é a pedagoga do campus, e a professora Ramone, que é a coordenadora de ensino. Daí eu quero que elas se apresentem, né? E aí a gente inicia aí o nosso bate-papo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Deizete, estou no campus Diamantina desde a sua implantação. Cheguei aqui para contribuir no campus no dia da aula inaugural do primeiro curso nosso de informática. Participei da elaboração desse PPC inovador, que a gente já trabalha com ele desde 2018, né? A nossa primeira turma se formou agora em 2020. Fiquei muito feliz com o convite e acho que será um momento, né, de reflexão, onde a gente vai estar trabalhando um assunto difícil de ser implantado, difícil de sair do papel. No campo das ideias é mais fácil, mas no campo da ação ele se torna muito mais complexo. E estamos aqui para ter uma tarde produtiva e que a gente possa sair com algumas reflexões positivas a esse respeito.
Professora Ramone, não estamos ouvindo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Vicente, muito obrigada ao pessoal que está aí com a gente, né? Eu estou vendo aqui que a gente tem mais umas 17 pessoas, estamos em 17. Que bom que nós podemos dialogar sobre isso, né? Eu quero fazer minha descrição. Eu sou a professora Ramone, eu estou com uma blusa estampada, meu cabelo é curto, grisalho, eu estou usando óculos. Ao fundo tem uma imagem de uma cozinha que não é a minha, é a do Google, né? E eu tenho 55 anos. É um prazer estar com vocês. Eu estou no campus Diamantina desde 2019, é um campus jovem, né? E eu também já estou em processo de me aposentar, então essas conversas têm um valor muito especial para mim, né? Debater a EPT enquanto eu estou na EPT. Então, para mim, tem um prazer diferenciado. É um prazer dialogar com Claudiane e a Deisete sobre o nosso campus, trazer para vocês as nossas realidades, e espero que vocês nos interrompam, contem a vida de vocês aí também no IF São Paulo, né, sem problemas de sermos interrompidas quando vocês precisarem. Eu estou à disposição e eu penso que vou passar para a Deisete para que ela, didaticamente, nós dividimos em 3 momentos, né? A Deisete vai apresentar o projeto, Claudiane vai apresentar a pesquisa que ela fez sobre o nosso campo, sobre o curso de informática, e eu vou trazer apenas as experiências de uma coordenadora de ensino. De nós 3, quem tem menos experiência com o projeto sou eu, então eu vou falar bem menos também. A Deisete é com você. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho, né, do processo de elaboração do nosso projeto até a sua implantação e, consequentemente, os percalços que a gente teve aí pelo caminho, né? Como que surgiu a decisão no campus Diamantina pela mudança do currículo do nosso curso integrado? Nós começamos somente, né, como a Ramona já falou, nós somos um campus bem jovem, a gente começou só com os cursos concomitantes subsequentes, e em 2016 a gente começou a pensar o currículo do integrado para poder fazer a implantação em 2018. Por que a gente decidiu por mudar o currículo? Já que o IFNMG ele já estava aí trabalhando o currículo integrado. E por que o campus Diamantina quis fazer diferente? Primeiro, porque a gente percebia, né, a carga horária excessiva, um grande número de disciplinas nos cursos integrados, o que fazia com que os estudantes eles tivessem pouco tempo semanal para realizar outras atividades. A gente ainda brincava que o jovem não tinha tempo de curtir a sua adolescência, já que ele ficava num curso integrado de segunda a sexta-feira, todas as manhãs e tardes ocupadas, e muitas vezes com 15, 16 disciplinas. E a gente percebia também, através de dados estatísticos dos outros campos, que os alunos acabavam ficando desmotivados, cansados, um índice elevado de reprovação, desistência e abandono no ensino médio. A equipe era muito pequena e ainda é no campus Diamantina. Então, essa equipe, surgiu na equipe o desejo de fazer a diferença na vida dos jovens da região, né, a qual a gente atende, estimulando o protagonismo juvenil. A gente queria que o jovem fosse ativo na escolha do seu currículo. Como que a gente organizou o projeto pedagógico? Quando eu falo a gente, é toda a equipe do campus Diamantina, tanto a equipe docente como a equipe técnica administrativas. A elaboração do PPC ela foi feita a várias mãos
e sempre incluindo todos os agentes, todos os educadores que trabalham dentro de um instituto federal. A proposta pedagógica ela foi organizada em 3 núcleos. O núcleo técnico ou tecnológico, que nesse momento a gente oferta o núcleo técnico de informática, o núcleo técnico de meio ambiente e o núcleo técnico de teatro. O núcleo básico, que é a Base Nacional Curricular Comum, né, que é a BNCC, e o núcleo integrador, que é o nosso grande diferencial dentro dessa proposta. O núcleo básico, que são as disciplinas da Base Nacional Comum, o núcleo técnico, o curso que o aluno escolheu, e, de acordo com a figura que vocês estão visualizando nesse momento, o núcleo integrador, como o próprio nome indica, é o núcleo que vai integrar as disciplinas do núcleo técnico e do núcleo básico. É como se fosse a interseção entre esses 2 núcleos. São unidades curriculares que vão fazer a interdisciplinariedade, seja entre disciplinas do núcleo básico, sejam entre as disciplinas do núcleo técnico, ou misturando o núcleo básico com o núcleo técnico. Como que esses núcleos foram organizados dentro dos cursos, né? As unidades curriculares do núcleo básico e do núcleo técnico, a oferta é anual. A partir do momento que o aluno ele se matriculou nos nossos cursos, anualmente ele vai renovar e está automaticamente matriculado nas disciplinas do núcleo básico e do núcleo técnico. As unidades curriculares do núcleo integrador, a oferta ela é semestral. Acontece uma oferta no mês de fevereiro e uma oferta no mês de agosto. E o aluno ele vai se matricular naquelas disciplinas que ele tem interesse. A carga horária do núcleo básico e do núcleo técnico é conforme o plano curricular. Já as do núcleo integrador são unidades curriculares que têm a duração de 20 ou de 40 horas. Ela é de livre escolha do estudante, e o estudante precisa, no decorrer dos 3 anos do ensino médio, cursar, no mínimo, 400 horas de núcleo integrador para integralizar a carga horária do ensino médio integrado. O núcleo técnico, ele ficou com 800 horas, e o núcleo básico, ele ficou com 2.800 horas. Todas as unidades curriculares dos 3 núcleos é distribuído 100 pontos no decorrer do ano letivo para o núcleo básico e núcleo técnico, ou no decorrer das 20 ou 40 horas do núcleo básico, 60% para aprovação. E para acompanhar esse aluno nessas escolhas do núcleo integrador e durante o seu percurso curricular, existe a figura do mediador, que pode ser um docente ou um técnico administrativo que queira contribuir nessa função dentro do PPC. O professor, ele é um mediador em potencial, né, por ser docente, e a gente vai convencendo esses técnicos a contribuir nessa função de mediação para os alunos. Atualmente, em 2021, cada docente ou técnico que se candidatou a ser um mediador possui 10 alunos, né, sobre a sua mediação aí e responsabilidade no decorrer aí dos 3 anos do ensino médio. Então, as unidades da Base Nacional Comum fica no núcleo básico, as técnicas específicas de cada curso no núcleo técnico e as unidades estratégicas para a integração no nosso núcleo integrador. Como que os nossos alunos escolhem as unidades curriculares do núcleo integrador? No início de cada semestre letivo, é apresentado, por meio de um seminário, a esses alunos, as unidades curriculares que vão ser ofertadas naquele período. E é disponibilizada uma cartilha com a ementa e a bibliografia dessas unidades curriculares. A matrícula ela é efetivada perante a existência de vagas na turma. As turmas são mais reduzidas no núcleo integrador, no mínimo de 15 alunos e no máximo de 25 alunos, para que o professor possa aí utilizar de metodologias diferenciadas ministrando essas unidades curriculares.
E as matrículas das unidades curriculares encerra-se quando a gente chega a esse teto de 25 alunos. Então, existe um sistema de matrículas, onde o critério principal é a ordem de chegada, né? Quem entrar no momento e fizer mais rápido ali as suas escolhas, ele consegue as vagas. Passando de 25 alunos, esse aluno fica numa lista de espera. Caso aconteça de algum aluno desistir em tempo hábil ainda em relação à frequência, esses alunos em lista de espera são chamados para cursar essas unidades curriculares. As unidades curriculares, elas podem surgir da necessidade que o próprio docente verifica perante as turmas. Os discentes têm também a possibilidade de pedir ao professor uma determinada unidade curricular de acordo com o PPC, né, que a gente já tem um rol ali de 99 unidades curriculares, ou o aluno também pode levar para o professor um tema e pedir que ele crie essa unidade curricular para ser ofertada. Então, a gente tem essas possibilidades aí dentro das escolhas das unidades do núcleo integrador. O que é o mediador dentro desse projeto político-pedagógico? É o responsável pela orientação dos discentes com o objetivo de auxiliá-lo ao longo de sua trajetória escolar. Principalmente... Só um minuto, por favor. Minhas cachorrinhas aqui, gente, desculpa. O mediador é aquela pessoa que vai, no primeiro momento, quando o aluno ingressa na nossa instituição, ele vai fazer a acolhida aos nossos discentes e vai estar tirando dúvidas, né? Principalmente porque, assim, é a primeira vez que o estudante vai ter a possibilidade de escolher a sua trajetória escolar, de ter uma parte do seu currículo que é de livre escolha dele. Então, nesse primeiro momento, eles ficam muito perdidos. Então, o mediador, ele vai acolher esse aluno, vai explicar o projeto pedagógico e vai ajudá-lo na escolha de acordo com as áreas de interesse. Porque o núcleo integrador proporciona várias oportunidades aos nossos estudantes. Nos slides mais à frente, eu vou estar mostrando para vocês algumas possibilidades nessa escolha. Além do mediador, para a gente fazer esse acompanhamento, quando a gente estava na elaboração do projeto, surgiu a necessidade da gente fazer um registro dessas escolhas dos nossos estudantes e desse acompanhamento. E a gente chamou de portfólio, né? Que era um modo de registro realizado pelo discente e pelo mediador de todas as decisões, dificuldades, possibilidades, atividades realizadas, participação em projetos de pesquisa, de extensão e qualquer outro tipo de registro que fosse importante para a ação do estudante na construção do seu itinerário formativo. No início do ano letivo, o núcleo pedagógico ele compartilhava com o discente e com o seu mediador uma pasta com o portfólio por meio de endereço eletrônico. Para isso, era necessário que cada discente tivesse uma conta no Gmail, né, que era através do Drive que a gente fazia esse compartilhamento, e as matrículas também no sistema web, também, para ter acesso, o aluno precisa desse Gmail. O portfólio, em 2018, ele funcionou, em 2019, ele funcionou mais ou menos, e aí, em 2020, a gente estava reformulando essa nossa pasta de portfólio, tentando torná-la mais efetiva, e veio a pandemia e acabou que a gente não deu conta de seguir à frente com esse registro, com esse portfólio. Então, é uma ferramenta que está prevista no nosso PPC, mas que a gente não pode falar que ela está totalmente implantada, que ela foi eficaz, porque a gente teve, no primeiro momento, estava muito extenso,
então ficava informações muito repetitivas, depois a gente deu uma enxugada, mas ele também não ficou como a gente gostaria, e aí, com o evento da pandemia, a gente deu uma parada nessa questão do portfólio, porque veio as outras demandas de atividades não presenciais, então em 2020 ele não funcionou, né? E até agora, 2021, também não. Como que a gente organiza o tempo escolar dentro do campus? Todos os alunos do integrado, eles têm aula de segunda a sexta-feira pela manhã, né? As nossas aulas começam às 7 horas e tem um diferencial que elas não duram 50 minutos, elas são 1 hora relógio de duração. Então, eles têm 5 horários pela manhã, as aulas começando às 7 horas e terminando ao 12h20. E, durante o período da tarde, eles têm 2 dias de aulas do núcleo integrador. A primeira aula começando às 14 horas e a última aula terminando às 18h20. Então, dependendo do número de unidades que o estudante escolher, ele tem as 2 tardes completas, com 4 horários. Ou ele pode ter um dia da semana só 2 horários e no outro 4. E os outros 3 dias da semana são dias livres para esse jovem, onde ele pode estar utilizando essa carga horária desses 3 dias, dessas 3 tardes, né, com projetos de pesquisa, projetos de extensão, projetos de ensino, participando de monitorias ou de plantões pedagógicos. Mas obrigatório são os 5 dias, né, a parte da manhã. Aí a parte da tarde vai depender aí das escolhas de cada jovem. Lembrando que ele tem que, no decorrer dos 3 anos, completar as 400 horas de núcleo integrador. Aí a gente recomenda que no primeiro ano ele faça 100 horas, por causa da questão da adaptação, né, com o novo ambiente escolar, que no segundo ano ele curse 200 horas e que no terceiro ele curse 100 horas, porque muitos dos jovens vão estar envolvidos com estudar para o Enem, para outros vestibulares. Aqui, só a título de exemplificação de vocês, alguns dados do núcleo integrador. Como eu falei com vocês, o núcleo integrador, além de propor essa integração entre as disciplinas do núcleo técnico e do núcleo básico, ele proporciona também que o estudante vivencie novas experiências. Ele permite que um estudante de informática, por exemplo, faça uma disciplina de teatro, que o aluno de teatro faça uma disciplina que a primeira vista seja específica do curso de informática, que o aluno de meio ambiente saiba lidar com uma tecnologia que pode ser aplicado dentro de campo, mas que também pode ser aplicado em entretenimento. Então, aqui alguns títulos das unidades curriculares que foram ofertadas no decorrer aí desses 3, quase 4 anos de implantação do núcleo integrador. Em 2018, a gente teve uma unidade curricular com o nome de 13 razões para, que foi através de uma série que os alunos estavam comentando muito em sala de aula. Aí o professor de biologia criou essa unidade curricular, assuntos tratados na série que tem a ver com esse período da adolescência. Nós tivemos a disciplina Aprendendo a Aprender, que é uma disciplina para o aluno ele se organizar, fazer uma agenda de estudos, né? Ele usar da sua autonomia para otimizar o tempo de estudo dentro aí da semana. Tivemos uma unidade Diversidade e Relações Étnico-Raciais, processo lúdico, oficina de confecção de bonecos para teatro. Em 2019, a gente teve aí operação de drones, que foi o professor de meio ambiente junto com o professor de informática, trabalhando essa questão tecnológica e a utilização dos drones dentro aí da agricultura, dos reflorestamentos, de mapeamento. Tivemos a disciplina Edição de Vídeo e Imagem, que foi uma das mais procuradas, bateu assim recordes de matrícula, dava para formar 3 turmas, e ela foi ofertada outras vezes para poder atender a esse público. Tivemos Bioinformática, Iniciação às Práticas Circenses, Logaritmo da Vida, Bioquímica
das drogas e algo mais. Em 2020, a gente teve o Sabor das Ciências, Aprendendo a Aprender em EAD, que foi uma unidade que a gente criou para poder implantar as atividades não presenciais para os alunos aprenderem a aprender, a estudar à distância, né? Tivemos a disciplina Covid-19, Ciências na Pandemia, tópicos em performance e diversidade, gênero, sexualidade, relações étnicos raciais, Química em Casa, sistematizando e registrando experimento, que foi um professor da área de letras com um professor de química, onde cada estudante dentro da sua casa fazia experimentações químicas e depois isso se transformava em relatórios. Construção de sites e web lojas com o WordPress, que foi o professor de informática também trabalhando no mercado de trabalho freelancer, né, dos técnicos em informática, construindo sites, essas web lojas. Teve até um projeto de extensão também, que foi aproveitando a agricultura familiar, que foi montado esse site através da parceria com o Instituto. E em 2021, teve a disciplina Aprender e Reaprender por ANP, que foi a semana de ambientação, né, dos alunos veteranos, que, apesar de já terem feito Aprender a Aprender em EAD, eles ainda precisavam lidar melhor com a ferramenta do Google Class, com a parte tecnológica, então foi dado mais uma disciplina tratando desse assunto. Então, assim, essa foi algumas que eu citei para vocês, porque para cada oferta é em torno de 15 unidades curriculares que a gente oferta para poder atender essa carga horária dos nossos estudantes. Então, vocês podem ver a diversidade, né, de temas que são trabalhados no núcleo integrador. E elas não têm pré-requisitos, todos os alunos dos 3 cursos podem se matricular, então eu tenho turmas, unidades curriculares do núcleo integrador, onde eu tenho alunos de informática, de teatro e de meio ambiente, e do 1º, 2º e 3º ano, respectivamente. Então, é o momento onde todos os alunos podem estar ali, né, bem diversificado o público para aquela disciplina ser trabalhada. O núcleo integrador, como eu já falei para vocês algumas vezes, o aluno ele tem que completar as 400 horas. Então, na turma nossa, que começou em 2018 e terminou em 2020, o que a gente percebeu no início de 2020? Que 44,6% dos nossos alunos já tinham integralizado o núcleo integrador. Então, eles fizeram 200 horas em 2018 e 200 horas em 2019. Então, eles tinham livre escolha de, em 2020, não cursar nenhuma ou extrapolar o número de carga horária do núcleo integrador. A gente teve uma aluna do 3º ano que ela cursou 680 horas de núcleo integrador dessa primeira turma. Foi o nosso recorde. 35,7% dos alunos do 3º ano seguiram a recomendação, deixaram até 100 horas para cursar em 2020. 19,7% dos alunos não seguiram as recomendações e precisaram cursar mais de 100 horas, ficaram aí apertados para integrar a área do curso. E a gente teve um único aluno que terminou 2020. A gente terminou o calendário de 2020 em abril de 2021. E a gente teve um aluno que não integralizou o núcleo integrador. Aí, com a oferta do início do ano de 2021, ele já integralizou. Então, a partir do momento que ele integralizou, ele já é possível, né, ele solicitar o seu certificado, o seu histórico de conclusão do ensino médio. Então, mesmo com todas as recomendações, com todos os conselhos, com a ajuda do mediador, a gente ainda teve um aluno que não conseguiu integralizar essas 400 horas. No núcleo integrador, o aluno que é reprovado na unidade, ele não é obrigado a cursar a unidade novamente. Ele pode cursar, se ele quiser, e se a unidade for oferecida novamente, ou ele pode resolver não cursá-la mais sem prejuízo nenhum. Só vai contabilizar a carga horária para ele se ele for aprovado.
Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar agora ou quiserem deixar para o final, eu estou à disposição e passo a palavra para a Claudiane. Era isso, assim, se eles têm alguma dúvida em relação a essa estrutura, né, do currículo do campus, em seguida eu vou falar um pouquinho dos dados da minha pesquisa, né, que eu pesquisei esse currículo, né, do ensino médio integrado do campus, por delimitação da pesquisa do curso de informática, mas lembrando que esses cursos, eles têm a mesma estruturação, né, eles vão diferenciar aí a partir do eixo tecnológico, né, do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, né, onde eles estão inseridos, mas eles se estruturam da mesma forma. Daí, Vicente, eu lancei, pode colocar no chat também, o pessoal pode abrir o microfone, em relação a essa estruturação, né, que foi apresentada por a Deisete, vocês querem comentar alguma coisa, querem fazer alguma pergunta? Eu acho que pode deixar para escrita tanto no chat quanto abrir o microfone, se alguém quiser, a qualquer momento. Eu mesmo tenho algumas perguntas, né? A primeira é, com a implantação desse curso, como é que está a questão da evasão no curso de informática? O de informática, assim, eu não analisei a questão da evasão, não, no curso, mas a nossa evasão, ela é bem baixa, assim. Eu não tenho esses dados aqui de cabeça, mas em média, não sei se a Deisete poderia informar melhor, acho que 2018, praticamente a gente nem teve, né, a Deisete, nos cursos de ensino médio integrado, 2019... Em 2018, a gente entrou com 2 turmas com 35 alunos cada. A gente teve, no curso de meio ambiente, a gente teve 3 pedidos de transferência, alunas que reprovaram em 2018, aí pediram transferência no final de 2019, e no curso de informática, a gente não teve nenhum pedido. Os 35 alunos formaram 28, e tem os que reprovaram e que formam agora em 2021. Muito bem. Outra perguntinha que eu tinha era a respeito da procura das unidades curriculares. Tem muitas, porque eu notei que são 99, né, unidades curriculares ofertadas. A maioria dos estudantes, eles fazem a escolha e preenchem a turma completa, ou existem muitas unidades que ficam poucos estudantes e até elas acabam não concluindo? Vicente, no nosso PPC, a gente tem um rol de 99. Até o momento, a gente não ofertou as 99, não. A gente ofertou algumas dentre daquelas 99. A gente tem disciplina igual, por exemplo, a disciplina informática aplicada, ela foi ofertada em todos os semestres. E em todos os semestres, as turmas ficaram com mais de 15 alunos e, várias vezes, mais de 25. Só que aí a gente pega só os 25 alunos e ele espera a próxima oferta. Só aconteceu uma única vez uma disciplina que ficou com 10 alunos. Aí a gente ainda ofertou e deixou ela funcionar. Só que depois, quando ela terminou, que a gente fez a avaliação, a gente viu que não teve o rendimento e o sucesso que a gente precisava e queria com aquela disciplina. Então, essa disciplina ela não foi ofertada novamente, e quando a gente estiver fazendo reformulações no PPC, uma ementa que será modificada. Mas a grande maioria das vezes, as turmas ficam entre 18 e 25 alunos. A gente só teve essa vez, essa disciplina que ficou com 8. 8 ou foi 10? Que foi no ano de 2019. E tem disciplinas que os meninos, assim, choram. É um exercício de lidar com a frustração. Porque, eu queria, e se no decorrer dos outros semestres essa disciplina não for ofertada de novo? Agora mesmo a gente teve, no período da pandemia, uma disciplina que chama dublagem, onde o professor fez uma parceria com um artista que ganha a vida dublando filmes. Essa disciplina, assim, foi um estouro de procura, e só os 25 primeiros cursaram, e eles fizeram trechos, né, dublando filmes e tudo. Então, assim, tem pedido para o professor ofertar ela agora
no final do ano e no início do ano que vem, porque os meninos de teatro ficaram enlouquecidos, fizeram a propaganda, porque a propaganda boca a boca é a melhor, né? Tem professor que tem 2, 3 unidades curriculares que sempre ele está ofertando, porque os alunos vão conversando, a disciplina é ótima, edição de imagem e vídeo. Os alunos arrasam nas apresentações de trabalho. Os meninos de arte arrasam para montar os cartazes das peças, dos trabalhos práticos mesmo que eles fazem. Então, é uma disciplina muito, muito útil no decorrer do curso. Então, ela é sempre muito procurada. Mas tem unidades que a gente imagina que vai explodir e que nem tanto. Então, é uma surpresa. Como eu trabalho como representante desse núcleo integrador, muitas vezes eu acerto e muitas vezes eu erro feio. Eu recebo a ementa da disciplina e faço isso. Essa não vai rodar, não vai funcionar. E aí o negócio explode. Porque o adolescente, ele nos surpreende, né? E sai, assim, alguns trabalhos. Teve uma disciplina que eu acompanhei, o encerramento dela, que foi a bioquímica das drogas e algo mais. O professor trabalhou a questão das drogas na adolescência, né, trabalhando os efeitos da droga no corpo humano, e encerrou a unidade curricular com uma visita ao presídio de Diamantina, onde os alunos fizeram um levantamento estatístico, né, de quantas pessoas presas por tráfico de drogas tinha aqui na cidade. Então, eu acompanhei os alunos nessa visita técnica ao presídio e, assim, sensibilizou bastante. Depois, esses alunos foram nas salas para contar a experiência que eles tiveram nesse ambiente, que eles não tinham a menor ideia de como que era. Então, foi uma disciplina, assim, que teve um trabalho posterior muito bonito de sensibilização, né, nesse assunto de uso de drogas no município. Então, a gente tem várias surpresas com o núcleo integrador. É enriquecedor trabalhar com ele. Muito obrigado. Vou parar de falar para deixar os colegas também perguntarem. Ô Vicente, só a título de complementar, eles não são ofertadas todas as nossas UCs, né, as nossas unidades curriculares. Elas são ofertadas de acordo com o oferecimento do professor, né? Então, às vezes, a gente não oferta nenhuma das 99 que estão lá. Aparecem outras, né? A DEISET recebe esse inventário, abre as inscrições. Então, é muito dinâmico isso. Inclusive, a gente vai fazer até uma reestruturação para retirar esse menu, sabe? Para flexibilizar ainda mais essa oferta. O professor, ele que se oferece, né? Ele oferece um inventário, ou o aluno solicita dele aquele assunto. Então, geralmente, eles já estão loucos por aquela oferta, né? Por isso a gente não tem vazio nas unidades curriculares do núcleo integrador. Muito obrigado. Então, eu vou continuar a apresentação, e daí também, né, se o pessoal tiver alguma questão, é só chamar que a gente para aqui, tá? Bom, eu sou, né, eu entrei no campus Diamantina no ano de 2016 né, e também fiz esse acompanhamento da implementação dos currículos integrados. Em 2018, eu participei de uma cooperação técnica, né, no Instituto Federal do Pará e retornei ao campus o ano passado. Então, a DEISET, né, ela estava aí à frente esse tempo todo, né, desde a primeira turma, né, a conclusão. Então, ela tem mais propriedade, né, nesse processo do planejamento do núcleo integrado. Daí, com o mestrado, né, tendo muito interesse também na temática do ensino médio integrado, eu tive como objeto de pesquisa, né, os aspectos da integração curricular desse currículo, né, e tendo campus, né, esses currículos, né, eles são inovadores dentro do IFNMG, né, e até dentro da própria rede, porque ele traz esse aspecto, né,
também da flexibilização curricular, né, do protagonismo do jovem na escolha, eu estudei esse currículo um pouquinho. Só que antes da gente falar um pouco desse estudo, eu acho importante a gente retomar os aspectos, né, desse currículo integrado, né, os princípios que regem esse currículo. E daí, a gente vai falar rapidamente, mas esse currículo, né, eu utilizei como base a Marise Ramos, ele parte aí, né, de 3 sentidos de integração. Então, a gente tem uma base aí, né, da formação humana, buscando aí a perspectiva dessa formação humana integral, unilateral do sujeito, tendo aí como base, né, o trabalho como princípio educativo, né, articulando aí a ciência, cultura e trabalho, entendendo aí o trabalho como aspecto, né, do ser humano, né, e de como que ele vivencia e transforma aí a questão da natureza, mas entender também o aspecto do trabalho nesse modelo de sociedade que a gente vive hoje, né, nesse modelo de sociedade, nesse modelo econômico, né, que a gente que vai perpassando aí a sociedade de tempos em tempos. Então, como que se dá nessa formação integral, nessa perspectiva, e de que forma, né, que a gente, e aí, quanto instituição escolar, né, a gente vai formar, né, esses sujeitos, né, para atuarem aí no mundo do trabalho. Então, esse currículo, né, ele aborda esse primeiro sentido de formação humana integral, e aí tem um segundo sentido também, que é de indissociabilidade, né, entre a formação profissional e a formação básica, lembrando que esse princípio ele tem como norteador, né, esse rompimento de dualidade aí entre a formação técnica e a formação básica, né, trazendo aí os princípios da EPT, né, que a gente sabe que tem como histórico aí, né, as escolas de artífices, né, formação aí dos devalidos da sorte. Então, como, para além da formação técnica, né, possibilitar a formação humana, a formação social desses sujeitos, né, para atuar em sociedade, né, para que sejam críticos e atuantes. Então, esse currículo ele tem que assegurar também essas duas bases, né, e que nenhuma seja indissociável da outra. Trazendo aí os aspectos, né, de poder de escolha, de protagonismo desses jovens, com a flexibilidade, né, desse itinerário formativo. Só lembrando que essa flexibilidade aqui, ela não está no sentido de limitação de escolhas, e sim que o jovem ele tem a opção de escolhas a partir de um rol de situações, né, que são colocadas ali para ele, né. Então, não há um limite dentro da instituição, né, e ele vai poder escolher isso da melhor forma a partir do itinerário, né, que ele vai escolher para a sua trajetória. E a gente tem um outro sentido, né, que é esse sentido de integração, que talvez eu coloco que seja um dos sentidos mais desafiadores para a gente, né, principalmente da rede de educação profissional, que é a integração entre as áreas do conhecimento, né? Então, essa integração, ela tem como base o aspecto da interdisciplinaridade, né, e a contextualização desses conhecimentos. Então, como que as diferentes áreas, né, elas se unem e explicam os diferentes fenômenos, né, sociais que estão aí postos, né, de que forma que elas vão se relacionarem, né, para que expliquem os fenômenos. Além disso, de que forma que a gente vai contextualizar esses fenômenos, né? Então, trazendo um exemplo da pandemia, né, que é um fenômeno que está acontecendo agora, mas esse fenômeno, ele não é indissociável de outras áreas, né? Tem um contexto histórico em cima desse fenômeno, tem várias outras áreas do conhecimento, né, que trazem, né, aspectos desse fenômeno da pandemia e vem explicando cada um deles. Então, de que forma que essas áreas elas se agrupam, né, se juntam, se interrelacionam, né, para explicar, por exemplo, o fenômeno da pandemia, e de que forma isso é contextualizado. Então, esse terceiro sentido, talvez, eu coloco que talvez ele seja um dos mais difíceis de implementação, porque ele é o que dá a cara do ensino médio integrado, né? Na cara do ensino médio integrado da rede federal, e que é um dos maiores desafios que a gente tem aí. Então, a minha dissertação, né, tem um nome, Integração Curricular, Conquistas e Desafios no Ensino Médio Integrado, a Educação Profissional Técnica do IFMG Campus Diamantina. Rapidamente falando, né, então foi eu fiz um estudo, né,
primeiramente, né, uma pesquisa documental analisando aí o projeto do curso, né, muita coisa a Deisete, né, já falou, mas de como que esses sentidos de integração eles estão presentes nessa organização curricular e como que eles estão presentes na prática, né? Então, os elementos constitutivos, né, do currículo, desse currículo de ensino médio, que é a interdisciplinaridade, a flexibilidade, né, a contextualização, eles estão presentes, né, nessa organização curricular e tem no núcleo integrador como um eixo fixo, né, do PPC para que esses elementos sejam colocados em prática, né, no dia a dia do curso. Então, o núcleo integrador, ele parte do eixo que a gente chama politécnico, né, que foi previsto lá na Resolução 06 de 2012, também depois no documento base, né, lá do Fórum Dirigente de Ensino, do CONIF. Então, vem falando um pouco desse núcleo politécnico, mas o núcleo integrador, ele tem uma característica de expansão desse núcleo politécnico, né, porque ele possibilita, no caso do campus Diamantina, que os diferentes eixos tecnológicos, né, dos diferentes alunos, eles têm a oportunidade de cursarem disciplinas comuns, né, a partir do núcleo integrado. Também tem a questão da indissociabilidade, né, entre pesquisa e extensão, que não poderia ficar fora do currículo, né, porque é a base, o tripé dos institutos federais. E que a gente infere, né, a partir da análise de conteúdo desse currículo, que os elementos constitutivos, a estrutura do curso e análise, né, sinalizam para uma organização curricular que seguia aí por fundamentos que permitem a construção de possibilidades, né, para o desenvolvimento de um processo formativo integrado. Então, essa construção pode favorecer, né, aí a superação da fragmentação do conhecimento, que é uma busca aí constante, né, para que haja a integração, a interrelação, né, por meio da interdisciplinaridade aí das diferentes áreas para a explicação dos diferentes fenômenos. A gente fez a outra análise, né, outra categoria descritiva foi a concepção de currículo integrado, né? Por que a gente fez isso? Porque a gente queria compreender como que os sujeitos, eles compreendem o conceito de currículo integrado e também entender de que forma que se dá, né, a implementação desse currículo. Então, a primeira categoria que eu falei, né, foi a integração configurada no currículo do curso, e a outra, que a gente partiu das entrevistas, né, foi a integração curricular na prática do curso, né. Então, nesse caso, nós entrevistamos alguns sujeitos que estão ali no dia a dia do curso, e esses sujeitos, eles responderam um rol, né, tinha um questionário aberto, né, mas assim, que poderia surgir perguntas também, né, ao longo da entrevista, e a primeira categoria que nós analisamos foi concepção de currículo integrado. Nesse aspecto, né, as falas indicam que o entendimento de currículo integrado, que esses sujeitos apresentaram, né, está para além da dimensão metodológica, pois ao trazerem, né, os aspectos da formação humana integral, da indissociabilidade entre formação básica e formação profissional, e da integração, né, de conteúdos pela inter-relação das disciplinas, inferimos que os sentidos de integração, né, conforme eu apresentei anteriormente, eles estão presentes na concepção conceitual do currículo integrado dos entrevistados. Eles entendem também que esse currículo, né, possibilita uma formação ampla e por articular os conhecimentos utilizando aí a interdisciplinaridade como método, bem como por buscar a superação aí da dualidade educacional, né, aí formando os diferentes sujeitos para atuarem no mundo do trabalho. Outra categoria que nós verificamos junto aos entrevistados, né, a partir da análise das entrevistas, foi como que se operacionaliza a integração no curso, né, e daí os relatos, né, porque foi o que a Deisete falou, existe o projeto pedagógico do curso, né, todo né, que foi idealizado com a proposta, mas como que ele se materializa na prática, né, quais são os desafios e as possibilidades desse currículo. Então, como que se operacionaliza a integração, né? Os relatos, né, demonstraram que há divergências, né, e aproximações entre o que os sujeitos compreendem sobre o currículo integrado e aquilo que se materializa na dimensão prática do curso.
Existe um processo de integração entre as partes que constitui o currículo, né? Tendo sido o núcleo integrador apontado por esses sujeitos com maior frequência, como um eixo para que isso aconteça. E uma coisa que ficou bem marcante é que a decisão da oferta das unidades curriculares, ela é prevista no PPC como uma decisão do colegiado do curso, né? Mas, na prática, os entrevistados colocam que isso não está acontecendo, né? Que se dá mais por muitas vezes, por essa relação, né, entre os pares, entre os colegas, ou individualmente, enfim. A oferta de unidades curriculares construídas, né, de forma interdisciplinar para um núcleo integrador, ela ainda não acontece em sua totalidade, né, e não é realizada também por todos os professores, e a gente infere também, a partir das entrevistas, né, que a integração ela acontece também nos projetos diversos executados pelo campus, né, projetos de pesquisa, extensão, de ensino. As possibilidades, né, construção da integração no curso. Aí a gente, quais são os desafios, né, para que essa integração ocorra de forma ampla? Foram apresentadas várias subcategorias, né? Tem a questão também que eles apresentaram, né, que apareceu com uma frequência, que é atender o público-alvo, né, da política pública. Né, teve um entrevistado que falou que muitas vezes os alunos, né, vêm para o instituto não necessariamente, às vezes, para ser formado na área técnica, né, porque entende que a nossa base comum ela é muito boa, e aí, né, só projetando a formação para a formação acadêmica, mas aí a gente coloca, né, também tem uns aspectos que é a opção de escolha, né, que bom que esse aluno tem a opção de escolha, como desafios também apareceu, né, que ter momentos comuns para planejamento e discussão, isso foi um dos grandes, né, com maior frequência, sensibilizar a comunidade escolar para a proposta, operacionalização do PPC, formação para o mundo do trabalho. Como possibilidades, né, temos aí reformular o processo seletivo, ofertar cursos de capacitação, acreditar no projeto pedagógico do curso na proposta, mudança de algumas práticas. Então, essa integração, a construção da integração, os desafios, né? Eles foram diversos. Aí a gente destaca duas possibilidades, né? Que se cooperam entre si, né, que é acreditar no projeto pedagógico do curso, na proposta, e mudança de algumas práticas. Os profissionais também veem no inovador projeto uma possibilidade de reinvenção da prática de ensino, né? Com a possibilidade de criar e de ofertar unidades curriculares dinâmicas e inovadoras para o núcleo integrador. E aí a gente coloca, né, que a construção da integração, ela depende muito, né, dos docentes, assim como de toda a equipe pedagógica, demandando iniciativa, atitude, atuação coletiva, e isso pode, né, garantir uma melhor inter-relação aí entre as áreas do conhecimento. Além disso, a importância dos gestores, né, no acompanhamento e na condução de todas as ações para a implementação da proposta, e deve-se levar em conta também que o PPC, ele não é algo acabado, né, ele não é algo estanque, e ele por si só fará as mudanças, né, então é preciso que sejam abertos espaços constantes, né, assim como que a gente está aqui hoje, que busca esse diálogo, esse processo de reflexão, onde todos os sujeitos, né, sejam ouvidos aí nesse processo. Aqui eu coloco algumas publicações, né, que a gente fez aí ao longo do mestrado, mas eu destaco principalmente o livro Nós Vemos Vocês, né, que é uma obra coletiva do campus, onde tem vários artigos, né, tem aqui, eu fiz 2 publicações, né, a Ramone também fez, a Deisete, tem um documentário, que é um produto gerado, né, desse meu trabalho de mestrado, que eu encaminhei também para o professor Vicente, e a minha própria dissertação. Eu só destaco por que a gente trouxe, né, esses aspectos da minha pesquisa. A Deisete, ela veio apresentando a estrutura desse currículo, né, como que se dá. E aí a gente achou importante de trazer também para vocês esses desafios, né? A gente tem desafios com o processo de implementação desse currículo, e foi isso que a minha pesquisa de mestrado, né, ela mostrou, né? E ela serve também como processo de reflexão, né, para o campus e para outros, né, institutos, né, que têm aí ensino médio integrado. Então, eu espero que de alguma forma, né, a gente já tem o processo de implementação, a gente já tem uma pesquisa desse currículo,
e que ela já sirva, né, para balizar aí também a estruturação de outros currículos. Aí agora, se alguém tiver alguma dúvida, né, eu estou aberta, mas aí a Ramone vai finalizar a nossa conversa. Tem mais alguém que ia fazer alguma observação antes da minha conclusão? Então, gente, é disso tudo aí, né? Dessa construção que foi coletiva do projeto, desse processo de análise que a Claudiane fez, que foi muito envolvente também, né? Nós participamos, os professores, gestores, nos envolvemos na pesquisa dela justamente por ter uma oportunidade de saber onde é que nós estamos. Né? Então, a pergunta primeira é essa: onde nós estamos? Então, ao ver os resultados da pesquisa de Claudiane, a gente pôde analisar alguns pontos que são reconhecidamente gargalos, né? E que a gente precisa superar, e que a pesquisa dela, de um jeito muito generoso, nos proporcionou essas reflexões. Então, o que nos ficou de tudo isso, analisando os respondentes, analisando a própria dissertação, o nosso projeto, as nossas práticas cotidianas, ficou muito claro para nós que o que conta realmente é o entusiasmo de um formador, né? Que é importantíssimo para qualquer sucesso, e também da vontade de aprender dos aprendizes. Então, o que é que a gente precisa a partir disso? Capacitar o formador, motivar esse formador, apresentar possibilidades e as mesmas premissas para os aprendizes, né? Então, se a gente pensar o trabalho como princípio educativo, não dá para a gente pensar um currículo na EPT que não seja integrado, né? Então, isso ficou claro para a gente ao longo do pouquíssimo tempo que esse projeto, né, está em aplicação. Nós tivemos aí um período muito complicado de pandemia, em que todas as nossas energias e esforços se voltaram para dar continuidade às atividades escolares, né? Então, a gente meio que não pôde profundamente dar continuidade ao que a gente já vinha construindo, né? E aí ficou para nós essa certeza, né, de que professores envolvidos e alunos motivados, a gente consegue empreender e fazer grandes coisas dentro da EPP. Recentemente, eu estava fazendo uma palestra e um colega de um outro campus me fez a seguinte pergunta: professora, dá aula de química? É a mesma coisa numa escola particular, numa escola pública estadual e numa escola federal? Esse meu colega, ele é administrador, né, de um dos campos nossos, desculpe, e eu fiquei tentando extrair dele o que ele estava querendo dizer, né, com isso. E aí eu disse a ele para fazer essa pergunta a um colega que trabalhasse essas disciplinas, né, da Base Nacional Comum, e que me retornasse com a resposta. E após alguns dias, ele me disse: professora, o meu colega que eu perguntei é professor de Química, e ele me disse que é a mesma coisa, que o que faz a diferença é a parte técnica. Então, assim, aí a gente já vê que há, né, uma assimetria entre você estar dentro do instituto pensando que química pode ser repetido, né,
como em qualquer outra escola. Isso teve um efeito avassalador nas reflexões que eu venho fazendo com todo, né, nós lá do campus estamos fazendo sobre a integração, né? Como uma resposta de um colega pode desencadear uma situação em um administrador que ele precise recorrer a outras instâncias em busca do que ele não está vendo dentro do próprio campo, né? Eu até disse a ele para ler um capítulo do livro Didática Profissional, que me ajudou muito a pensar sobre essas coisas e que eu sempre recomendo, do Paulo Vollinger. Ele é um dos organizadores lá do Instituto Federal de Santa Catarina, e lá ele dá um exemplo de um curso de alimentos, né? E aí ele traz no final, né, que para além da interdisciplinaridade, há ali uma integração, né? E é ali que a gente pode perceber que trabalhar numa escola profissionalizante não é o mesmo de estar em qualquer outro lugar, né? É muito mais peculiar, é muito mais específico. Eu não digo que é mais trabalhoso ou que exige mais responsabilidade, porque tudo é trabalhoso e exige muita responsabilidade. Mas a gente tem essas premissas que a Claudiane trouxe aí, né, na discussão que ela faz na sua dissertação, que nos alerta para o fato de que talvez a gente não esteja ainda integrando como a gente gostaria e a gente precisa, porque há ainda assimetrias nos conceitos, né? E é isso que a gente está buscando agora. Então, o que a gente tem feito em relação a isso, né? A gente tem buscado trazer esses elementos constitutivos de uma interdisciplinaridade para um nível mais amplo, né, que é uma interdisciplinaridade ampla, né, para além de trabalhar conceitos de ciências, né, para trabalhar modos, né, integrados de se fazer o trabalho, de reconhecer o trabalho como princípio educativo, como deixar isso claríssimo em todas as nossas ações dentro do campus, né? E o que a gente quer fazer disso? Onde a gente quer chegar com isso, né? A gente quer trazer incorporar dentro de todas as nossas unidades curriculares os saberes do trabalho, para a gente ter uma visão ampla de que nós estamos ali fazendo educação profissional. Nós não estamos ali facilitando para os alunos que querem progredir, terem acesso a um conhecimento da Base Nacional Comum, com mestres e doutores, e ter ainda o direito de cota, né? Então, essas análises estão surgindo para nós com uma profundidade, uma potencialidade que vai modificar até o nosso olhar sobre o nosso projeto, né? Então, eu penso que logo, logo a gente já vai ter algumas alterações dos nossos projetos que são advindas dessas reflexões que nós estamos fazendo agora sobre integrar, sobre interdisciplinar, sobre trabalhar para que a obra seja, né, o trabalho seja o nosso ponto de reflexão e de onde emane todas as nossas ações, de onde possa emergir
todas as nossas reflexões para trazer isso para dentro da nossa escola, né? Quando a gente tentou escrever esse livro, Nós Vimos Vocês, para que a gente olhasse para dentro mesmo, voltasse os olhos para nós, o que é que nós já fizemos e o que é que a gente pode fazer a partir daqui, né? De onde que nós vamos partir? E nós descobrimos que nós precisamos partir do trabalho, da obra, né? Do conceito, né? Do trabalho como princípio educativo. Então, é isso, gente. Nós estamos abertos, assim que terminar essa pandemia, aliás, já está bem próximo ao fim, né? Nós temos o maior prazer em receber vocês, para ampliar essas discussões. Eu tenho visto alguns artigos também do Instituto de São Paulo sobre currículo integrador, e que tem também me dado espaço para refletir, né? Então, vai ser uma boa troca. E eu retorno a vocês dizendo que nós estamos disponíveis em caso de dúvidas, de qualquer outra complementação. Vicente, fique à vontade. Muito obrigado, professora Ramona. Eu vou abrir também para os colegas primeiro, né, para ver alguém que tem alguma dúvida, algum questionamento. E aí, se não tiverem, aí depois eu faço as minhas, mas eu vou abrir para eles poderem fazer as perguntas. Estejam à vontade, colegas. Vicente? Pode falar, Manuel, estamos ouvindo. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, as meninas aí com toda essa contribuição, porque é tão gostoso ouvir de outros lugares as experiências. Nós, da equipe de formação continuada, tivemos uma palestra no mês passado de uma professora do IF Paraná, né? E assim é muito legal ver, porque por mais que nós tenhamos a mesma prática em maior ou menor grau, é gostoso ouvir pessoas com ideias claras sobre o assunto falar, que parece que o santo de casa não faz milagre, mas é muito legal ter essa troca, né, com pessoas de outro estado e assim trazer toda essa bagagem. Eu gostei de uma parte que vocês falaram, principalmente agora no final, que a Ramona falou, a respeito sobre ainda essa cultura que se tem, fica assim, da inserção da educação profissional, e parece que ainda tem alguma coisa, não, parece que a pessoa tem que sair ali um exímio profissional de tudo, né? É aí que começa... eu não sei se eu posso falar que é uma coisa equivocada, mas as pessoas não veem como educação, parece que querem que transforme num robô, né? Parece que, sim, nós esperamos que sejam pessoas que trabalhem dentro da ética, trabalhem dentro, que façam seu trabalho direito, mas eu vejo que a cobrança de muitos professores, principalmente por estarmos aí com colegas que são da indústria, são aquelas pessoas que realmente tiveram uma outra educação, num outro momento, e que, é claro que nós devemos também ter esse enfoque. Eu gostaria de saber, assim, como que é essa aceitação dentro do campus que vocês estão, ou dentro do próprio Instituto Federal que vocês estão, assim, pensando em todos os campos que vocês trabalham. Não estou te ouvindo. Ah, tá. Eu posso responder ou vocês gostariam de responder? Não, pode ficar à vontade.
Ô, Emanuel, se eu entendi o que você, a sua angústia, né? Eu acho que para a gente criar um projeto em EPP, em educação profissional, na realidade, a gente precisa ter vistas à obra, ter mãos à obra, e se a gente não tiver, a gente tem que convidar quem tenha, né, para que a gente tenha a visão do chão da fábrica, né, também. Mas, como você, eu tenho muito medo de que isso seja o lema, né? Formar pela competência, né? Então, eu sei que a palavra competência é um léxico importantíssimo para nós da EPT, né? A gente tem isso no catálogo, né? A gente forma para aquelas competências, a gente tem isso nos nossos objetivos de projeto, de plano de ensino, né? Que competências, né? Quais habilidades são necessárias para que esse cidadão seja competente no seu trabalho, mas aqui com a gente, eu vejo na área da informática até um pouco mais do que nas outras áreas, sabe? Há uma certa dureza, sim, Emanuel, há uma certa dureza. E a gente tem tentado, por meio de formações, de diálogos, e até de intervenções, traduzindo isso em com mais claridade para as pessoas que estão lá no dia a dia com a gente, sobre a importância do humano, né? Sobre a importância do limite, sobre a importância de que você precisa ser ético, que você precisa ser criativo, que você precisa ter autonomia e que as outras habilidades, elas surgem a partir dessas, e não são as outras que formam essas. Então, a gente tem trabalhado nessa linha, e também minimizando um pouco esses efeitos através de muitas capacitações, muitas conversas, né? O Instituto Federal ele já está na quinta edição de uma pós-graduação em EPP, né? Uma foi só para interna, foi só para os nossos servidores. Então, a gente tem um caminho de discussão, mas a gente ainda se depara com uma certa dureza, sabe, Emanuel? Que eu acho que você usou a palavra certa, é um equívoco. Eu não sei se eu te respondi. Sim, não, Ramone, eu acho que é justamente isso que acontece, mas eu acredito que conforme a convivência com a diversidade, que é o que ocorre dentro do Instituto Federal, com professores de diversas áreas e com sempre tendo também o pessoal do sócio-pedagógico, eu acho que isso daí, mesmo que em doses homeopáticas, eu acho que todo mundo vai se entendendo, porque tá certo que não é alguma coisa que vamos aprender do dia para a noite, ou da noite para o dia, mas eu tenho percebido que por mais que tenhamos essa dificuldade, ao longo dos tempos eu vejo que todo mundo está convergindo para o mesmo ponto, porque tudo são dificuldades para todas as áreas, né? Vamos pensar, mesmo para aqueles que não estejam, eu estou falando isso porque eu atuo mais na licenciatura, e às vezes eu vejo alguns colegas que trabalham na educação básica, alguns estão ali no integrado, alguns também estão no ensino superior, e alguns estão no bacharelado, né? No superior é assim, bacharelado e licenciatura, e eu vejo que ao longo de toda a conversa, parece que os grupos eles têm uma tendência a se convergir. Eu acho que isso é um ponto positivo, mesmo que talvez tenhamos essa angústia de querer que fosse mais rápido, né? Mas eu acho que também é uma construção para o modelo de ensino que faz tão pouco tempo que está sendo inserido no Brasil, né? Vamos pensar assim em questão Brasil, né? Tem outros lugares que têm uma experiência, né? Aqui no estado de São Paulo nós temos as ETECs, que fazem algo meio similar a isso há um certo tempo, mas tem uma dinâmica de trabalho bastante, como posso falar,
bem diferente, talvez, da proposta que nós temos, né? Mas eu acho que nós estamos caminhando aí para um caminho, para uma direção legal. É isso que eu penso. Emanuel, se a gente levar em conta que a didática profissional, como campo de pesquisa, como campo de conhecimento, é do final da década, dos anos 1990, a gente está aí com pouquíssimo tempo de estudar o nosso campo mesmo, né? de pesquisar sobre o que é ser, ensinar em EPT. Né? Então, assim, é muito novo tudo, esse campo de estudos da didática profissional. Até pouco tempo, até pouquíssimo tempo, a gente trabalhava com didática científica, didática da educação, né? Então, assim, é bem recente os nossos estudos sobre didática profissional. E isso vai incorporar muita coisa boa nos nossos fazeres, né? Dentro dos institutos federais e dentro das escolas profissionais. Para a gente pensar que as estratégias de ensino para a EPT não são as mesmas estratégias da educação normal, das diversas outras modalidades, já colocou na agenda uma outra coisa para a gente pensar, né? Sim, eu acho que é justamente essa fala que você tem aí. Parece que, em certo momento, no Brasil, por conta da tal necessidade, da tal seriedade, talvez fez com que a educação tecnológica, profissional tecnológica, ela se distanciasse tanto da educação básica mesmo. Eu acho que ficou algo dicotomizado assim, que realmente agora, para juntar, vai demorar um certo tempo. Bom, eu vou deixar o pessoal perguntar, só vou falar também para a turma aí, que o Vicente colocou o link da presença, tá? Mas eu vou deixar agora um espaço para os demais perguntarem. Mas muito obrigado, Ramon, e a Claudiane também. Não nada, Emanuel. Adoro falar sobre isso, ficaria horas aqui. Vicente, os demais aí? Bom, eu tenho algumas perguntas, né? É que só critério para contextualizar alguns colegas que talvez não sabem assim as particularidades e as diferenças entre nós, né? Dos PPCs. Eu notei que no atual PPC, no nosso PPC aqui do curso técnico integrado em informática, a gente tem 3.600 e isso é uma coisa que é meio assustador, né? Que até hoje eu fico me perguntando como que os estudantes conseguem, né? Mas só de a carga total obrigatória sem o estágio, 3.835 horas. E eu notei que vocês têm uma carga que está em torno de 3.280. Aí, aí é uma pergunta bem técnica mesmo, do sentido de que não houve nenhuma resistência, tanto dos documentos legais, quanto da própria estrutura do IFNMG, né, a respeito dessa redução, dessa magnitude na carga horária? Essa é a primeira pergunta. Aí eu tenho uma segunda pergunta, que é agora também do ponto de vista mais da atribuição da carga docente, né? Como que fica a atribuição, por exemplo, de uma componente, de uma unidade curricular, como ela é proposta, né, pelo docente, como que ela entra na composição da carga horária dele, já que ela pode não ser ofertada, seja porque os estudantes não se interessaram, ou mesmo porque ele teve uma mudança no seu objeto de pesquisa. São essas duas perguntinhas que eu tenho. Eu acho que eu vou responder a primeira, acho que aí a Deisete, mas Ramone fala um pouco melhor em relação à carga horária docente. Em relação à carga horária dos cursos, né, igual a Deisete colocou, os cursos daqui do campus, eles têm aí 3.280 horas, lembrando que o do núcleo integrador são 400 horas, né, porque é um eixo fixo no projeto que tem essa intencionalidade de integrar aí o eixo da formação básica, a formação técnica e integração dentro do próprio eixo, né?
Bom, quando a gente sentou, e aí foi bem bacana, porque a gente, na época, parou o campus, né, para discutir sobre a construção dos projetos, foram montadas várias comissões, né? E essas comissões, elas foram, né, montadas ali por afinidades diárias, enfim, e aí foi discutir a bendita carga horária. Bom, talvez, acho que essa foi uma das partes... a gente não teve dificuldades com a participação dos servidores, né? Claro, foi isso que a D7 colocou. A gente também era um campus pequeno, né? Então, acabava que todo mundo estava ali próximo de todo mundo, mas talvez uma das dificuldades maiores foi a definição da carga horária. Quem vai ceder carga horária para quem? Porque antes de definir a carga horária, uma das premissas que nós colocamos nós não podemos fazer um projeto de curso que estenda mais aí de 3.200 horas. Eu não sei, se vocês, né, estão fazendo estudo desse documento, mas tem um documento base que chama Documento Base para a Promoção da Formação Integral, Fortalecimento do Ensino Médio Integrado e Implementação do Currículo Integrado no âmbito das instituições da Rede Federal de Educação, que é do Fórum Dirigente de Ensino do CONIF. Então, esse documento, na época, e a Resolução 06 de 2012, esses foram os documentos orientadores. Então, a Resolução 06, na época, né, que foi retirada e agora está 01 2020, né, com alguns atropelos, ela falava que ela falava? Que quando o curso ele tem um modelo de integração, né, que tem um eixo de integração previsto dentro do PPC, né, você pode fazer uma redução da carga horária, né? Então, ou seja, a gente estava respaldado, né, pela legislação. Então, os cursos, né, que eram previstos aí no Catálogo Nacional de Cursos, de 1.200 horas, por exemplo, igual informática e meio ambiente, juntando aí com a Base Nacional Comum, né, na época, 2.400 horas, né, esses cursos iriam para, no mínimo, aí 3.600 horas. Mas, como é um modelo integrado e há previsão da integração no currículo, essa carga horária, ela pode ser baixada, né, aí tendo um mínimo aí de 3.200 horas. Então, aí os cursos, né, daqui do campo saíram 3.280, se eu não me engano. Mas houve esse processo de entendimento entre as áreas, né? Quem vai ceder, quem vai diminuir carga horária. Então, talvez esse foi, assim, um dos pontos que demorou mais um pouco, mas isso tudo foi discutido e decidido coletivamente, né? Então, teve algumas unidades que ficaram com a carga horária um pouco maior, outras nem tanto, mas tentando equalizar aí essas decisões. Então, é esse jogo, Vicente, né? E demais, assim, a gente tem que sentar coletivamente e discutir, né? O que é fundamental dentro de biologia, o que é fundamental dentro de língua portuguesa, de matemática, né? E aí contextualizando junto com a parte técnica também, para que esse aluno tenha nesse currículo, né? E aí também trouxe essa parte diversificada, que foi o núcleo integrador, que ele tem a opção de escolha de aumentar essa possibilidade, né? Se o aluno ele quiser ter um processo ali formativo onde que ele dá uma profundidade maior na parte técnica, na área de informática, ele poderia também complementar com unidades do núcleo integrador. Então, a gente trabalhou com as premissas e, em cima dessas premissas, nós fizemos as discussões, né, dentro aí dos diversos grupos e depois foi consolidado dentro do projeto. Mas é isso. Eu não estava no campus no momento, mas eu estava na reitoria e acabei participando em diversas ocasiões dessas discussões. E esse foi um momento que eu acho que nós mais integramos, né? E foi sensacional a sessão de um para o outro, né? Até a observação de eu não conheço a sua área, agora eu preciso conhecer para que a gente otimize, né, nossas cargas horárias, então foi bem legal isso. E aí, só reforçando a fala de Ramone, porque todo o projeto tem que ser aprovado, né, nas instâncias dentro do Instituto.
A época também a gente teve um apoio muito bom, assim, também da Pró-Reitoria de Ensino, porque como era algo muito novo, né, que estava trazendo ali, o aluno vai escolher de ensino médio integrado, será que isso é possível? Dentro da premissa, né, do currículo integrado e dentro também da autonomia pedagógica do instituto, sim, né? Se a gente trabalha com essa concepção de ensino médio integrado, né, que o aluno tem que ter opção de escolhas, né, construção do itinerário formativo e ampliação da formação humana, e isso a gente foi com essa defesa também, né? Claro, os projetos eles foram bem discutidos nos órgãos, né, do Instituto, mas no final eles foram aprovados, estão aí, né, implementados. Agora é a carga horária docente, né? Aí eu não sei se da Deisete ou Ramone pode falar um pouco melhor. A Deisete, você quer falar? Posso falar, Ramon. A respeito da carga horária docente, como o núcleo integrador, como eu falei com vocês, nunca aconteceu do professor ofertar e a disciplina não acontecer, né? A vez que ficou abaixo do mínimo de alunos, a gente ofertou da mesma maneira. Mas como o núcleo integrador, ele é ofertado semestralmente, né? Se caso venha acontecer do professor ficar com a carga horária abaixo da mínima, ele tem a possibilidade de, no próximo semestre, né, fazer uma pesquisa mais efetiva entre os alunos de qual tipo de assunto que vai envolvê-los da melhor forma e ficar com a carga horária maior no semestre seguinte. A gente não teve esse problema ainda não. Mas, como as meninas já falaram, várias coisas, como tudo é muito novo e a construção é coletiva, sempre que acontece qualquer tipo de impasse, a gente também discute coletivamente o que fazer, né? Agora mesmo, a gente tinha a previsão de fazer uma reformulação dos nossos planos após a formatura da nossa primeira turma. A pandemia é que nos atrapalhou nessa questão do planejamento para essas mudanças substanciais, como a questão do portfólio que eu falei com vocês, que já vai aí para o segundo ano sem ele ser implementado. Então, a gente precisa novamente discutir e ver a real necessidade desse registro e como melhorar para que ele seja efetivo, né? E não seja simplesmente mais uma burocracia. Então, essa questão de carga horária, a gente discute muito. Esses dias mesmo, eu e a Ramone, a gente estava junto com a Claudiane discutindo, quando o professor, ele decide, uma mesma unidade curricular, vários professores darem aula. Então, a gente precisa discutir até que ponto eles estão dividindo carga horária ou eles estão realmente trabalhando junto para a carga horária ser contabilizada os 2, 3 que estão dando naquela unidade. Ou se a unidade tem 2 professores que vão dar ela, são 20 horas, se um vai dar 10 e o outro vai dar 10. Ou se os dois juntos vão estar ali praticando a interdisciplinaridade, vai contar 20 horas para um e 20 horas para o outro, tendo somente uma turma sendo ministrada. Então, essas questões, à medida que vão surgindo os problemas, a gente vai reunindo e, através do colegiado dos cursos e das reuniões que nós temos líderes, espiral, que a gestão democrática do campus possibilita, a gente vai, dentro da legislação pertinente, também resolvendo essas questões. Obrigado pelas respostas. Não estou te ouvindo, não sei se você está falando. O Anderson perguntou se todas as disciplinas são semestrais ou apenas as do NI. Só do núcleo integrador, Anderson. Nós temos oferta anual no integrado. E tem unidades, Anderson, que nem duram um semestre. As de 20 horas, por exemplo, só duram 3 meses. E as de 40 duram o semestre. Bom, obrigado novamente para a Claudiane, para a Ramone, a Deisete. Vou
abrir de novo para ver se mais colegas têm perguntas. Se não tiverem, aí nós encerramos a nossa roda de conversa. Então, vou encerrar aqui agradecendo a presença de todos os colegas e também das nossas convidadas. E ao menos para mim, foi extremamente produtivo, porque acredito que vai ser bem interessante as próximas conversas aqui para nossas elaborações dos PPCs. E agradecer e também desejar sucesso em todo o trabalho de vocês aí no campus Diamantina. Muito obrigado de novo. Obrigada, Vicente. Obrigada, Claudiane e a Deisete, por mais um momento Obrigada, de pessoal. partilha. E obrigada aos colegas que nos prestigiaram hoje, assistindo à nossa experiência. Obrigada, gente. Boa noite. A gente se coloca à disposição também, tá? De vocês. E reforçamos o convite, né? Para virem. Eu pretendo visitar aí alguma vez. Tá, joia. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Vicente,